Boa noite a todos aqueles que nos acompanham pelo portal Sintonia no Bem e as demais plataformas da internet. Hoje estamos aqui com o Cleone, mais uma vez, e estamos com uma proposta hoje muito linda, né? O Cleone vai interpretar a música de São Francisco, quer dizer, a oração de São Francisco, que alguns autores musicaram ela, alguns compositores musicaram ela, e vamos comentar. É uma mensagem muito linda, né? Fica à vontade. Boa noite a todos. Mais uma vez prazeroso receber o convite para estar aqui na Sintonia do Bem, junto aí com o nosso irmão Gaúcho, nosso irmão Cláudio ali. Então, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu levo a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. O Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. É uma oração muito linda, né?
muito completa, muito, como eu poderia dizer, para quem gosta de orar com racionalidade, com essa prece tem uma compreensão de texto muito profunda. Vamos aqui pegar a letra, né? E eu já montei uma palestra em cima dessa oração. São Francisco de Assis foi alguém que realmente seguiu os passos de Jesus, plenamente, num tempo onde a humanidade ainda estava, digamos assim, construindo uma cultura religiosa num momento de muita treva, né, de muita dificuldade. São Francisco de Assis deixou um legado muito grande. Muito grande. Para enumerar algumas coisas, aqui, o presépio que os católicos gostam de montar é uma idealização, de São Francisco de Assis. Isso. Ele, inclusive, pediu permissão para o Papa, né, e teve autorização. Ele também mudou as disposições da igreja daquele tempo. Ele foi fundamental para que o cristianismo se reorganizasse naquele tempo. Quando a gente volta a nossa mente para esta oração, a gente percebe que ela vem de encontro com os anseios hoje da transição planetária. Fazei-me instrumento de vossa paz. Né? Ele não pediu paz. Fazei-me um instrumento. Ele queria ser instrumento. Ele queria ser instrumento para levar o amor onde houvesse ódio. Para levar o perdão onde houvesse ofensa. Levar união onde houvesse discórdia. E levar a fé onde houvesse dúvidas. Geralmente, quando a gente reza hoje, e aí eu sorri aqui, não é por acaso, a gente costuma mais pedir do que agradecer. Mas ele vem numa proposta diferente. Diferente de tudo. Ele se ofereceu como instrumento, né? Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido, né? E amar que ser amado. A gente vê o conceito já de espiritualidade, que ele não era um espírito qualquer. Era alguém muito bem preparado que já veio para trazer luz naquele tempo. Naquele tempo já era um tempo de uma luz já. Um tempo de muita treva, onde a religião se prestava, né, estava a serviço, né. Naquele tempo a igreja ela era parte dos governos, né? Isso, parte e usava então a igreja como instrumento de dominação. É verdade. Né? Então, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E aí, uma grande verdade que a doutrina espírita fala. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Que essa é a verdade, né? Essa vida passageira, material. A vida eterna, nós temos que morrer essa carne. Né? Para nós viver ela. É um processo que pode ser explicado.
o porquê da necessidade do homem vir à matéria. Nós sabemos que, na maioria das vezes, ainda envolto em egoísmo, em orgulho, o homem esquece da proposta espiritual para a sua encarnação. Ele esquece de tudo, influenciado pela cultura, do toma lá da cá, do quem pode mais chora menos, do dia a dia do povo ainda enraigado num egoísmo profundo, né? As coisas materiais. No materialismo. O homem esquece disso, esquece que ele é um ser espiritual. Ele não é um corpo que tem um espírito. Ele é um espírito que tem um corpo que lhe serve como instrumento para que ele possa interagir no mundo da matéria densa. E buscar um progresso, né? E isso, aí, nas limitações da matéria, é que o homem labuta e mereja. Para se progredir. Porque na liberdade que o espírito experimenta quando desencarnado, ele dificilmente para fazer reflexões. Aliás, as pessoas que fazem uma reflexão da vida, as pessoas que meditam, aqui no Ocidente são poucas. No Oriente, a cultura oriental fomenta a meditação, a reflexão da vida, dos exemplos, mas o Ocidente, ele traz como herança, né, dos povos que veio ainda, que reencarnaram na Terra há 10.000 anos atrás, e trouxeram então um atavismo de suas conquistas passadas. A gente sabe que foram 4 levas de povos com culturas um pouco bem distintas, né? Os egípcios, né? Os hindus, né? Os judeus e os arianos, né? Então, o Ocidente, praticamente, influenciado por essa disposição dos povos arianos que reencarnaram, eles são imediatistas. Os arianos eram promotores de guerra, sabe? Mas eles, quando reencarnados na Terra, eles deram uma contribuição muito grande, porque eles se misturaram aos povos primitivos da Terra. Coisas que não aconteceu muito, vamos dizer, com os povos da Índia, né? Inclusive, construíram aquelas castas que os dividiram da população primitiva, né? Acho que para quem conhece a cultura da Índia sabe que há poucos anos para cá que aí se tornou uma lei, que se tornou crime, né? Essa divisão de castas, né? Mas que os Dalits, que eram conhecidos, os povos primitivos que habitavam já aquela região, considerados Dalits, esse pessoal, eles não podiam nem pisar na sombra, que se tornavam impuros. Olha a tamanha a ignorância, né? E aí os arianos eram os menos evoluídos em termos de espiritualidade. Eles habitaram aí a Europa, aquela região, né? E para a gente resumir isso,
eles se misturaram de tal forma que eles propiciaram a evolução, e isso trouxe, né, um mérito junto a Deus. Mas eles foram sempre os causadores de muita disputa, de muita guerra, de muita luta, fomentados sempre por um egoísmo muito exacerbado, orgulho. Quase todos os que reencarnaram tinham, sabe? Porque eles já reencarnaram na Terra, porque não acompanharam a evolução espiritual, né, do orbe, o qual eles estavam. Originaram. Né? E o homem de hoje não é muito diferente. Em uma palestra minha aí, eu fiz uma pergunta aos presentes, o que eles estariam fazendo de diferente. Porque os povos primitivos já cuidavam da família, já amavam os seus, já se organizavam em sociedade. Até os índios se organizam aí em sociedade. Seguem as normas, respeitam as normas com muito mais afinco do que a gente, né? Então, o que nós estamos fazendo? Aí eu falo assim, no tempo de Jesus, os homens da lei já faziam isso tudo que a gente faz. Né? Mas o que nós estamos fazendo de diferente? E não está longe. Né? Aí agora eu vou voltar novamente, né? Não está longe de nós o nosso grande... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem disse isso foi Jesus. Mas eu digo que Francisco de Assis, mais do que qualquer um, seguiu os passos de Jesus, exemplificou profundamente. E se a gente for falar de Francisco de Assis, uma coisa também que chegava a ser perturbador é que não havia animal selvagem, não havia nada que ele não chegasse e não colocasse a mão. E ninguém. Só para você ver, tamanha era o poder. Não vamos falar poder. Não, tamanho. Confiança que ele tinha, né? E a iluminação. A evolução espiritual dele. Que o animal sentia a pureza, a doçura, a mansidão dele. Sabia não tinha medo, né? Não sabia que ali estava alguém que realmente daria carinho, daria amor para ele. Se sentia seguro. E na própria oração, que eu comparo assim, a única prece também que tem um nível da oração de São Francisco é a prece de Cáritas, né? Cáritas. Outra prece fantástica, né? E nós, apesar de ela ter sido musicada, a gente parece que não dá assim importância a ela como prece, né? Justamente. Mas ela é uma prece. Eu me lembro, eu era criança, no programa de rádio toda manhã tinha a prece de oração de São Francisco de Assis. A gente parava para ficar ouvir, acompanhando, né? Acompanhando. Eu era admirador toda a vida. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Né? Na verdade, vamos comentar um pouquinho assim, como a prece foi construída assim, onde houver erro. Quer dizer, ele não queria ensinar ninguém. Não. Que eu leve a verdade. Verdade. Simples. Sim. Né? Ele não estava lá para consertar o mundo. Não. Ele só ia levar a verdade lá. Com a simplicidade dele, onde houver desespero, que eu leve a esperança.
Falar em esperança, as pessoas, quando se fala em esperança, né, esperança não é do verbo esperar. Que quem tem esperança, espera. Não, é do verbo esperançar. Esperança. Criar fé. Criar, acreditar. Porque só esperar, você não coloca aí a sua energia, a sua vontade. Aquela vontade que por si só movimenta o mundo, né? Então, a esperança que a gente fala é do verbo esperançar, não do verbo esperar. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Às vezes parece sem importância. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Nós sabemos, nós espíritas sabemos, que por algum motivo, né, a tristeza vem de algum... Vem, muitas das vezes, de escolhas mal elaborada, mal feita. Mas, em si, como nós estamos num mundo de provas e expiações, nós vamos ter dissabores. Dissabores. Vai acontecer, e é necessário que aconteça para que a gente possa aprender com as lições da vida. Mas a tristeza, ela cria uma sintonia que atrai para a pessoa que cultiva outras mentes. Quando eu falo mentes, para não dizer espíritos, que também estão na mesma sintonia. Se uma pessoa triste já era ruim, imagina uma legião de seres junto, alimentando, né? Aquilo ali. É o caso da depressão, né? Exatamente. A gente poderia falar aqui uma noite inteira sobre depressão. Mas exatamente, começa pela tristeza, né? Vem uma contrariedade justamente dos projetos, das escolhas mal sucedidas, vem a contrariedade no ser e ele se entrega à tristeza. Entregou a tristeza, é a porta aberta, né? Mas hoje, um amigo falou de alguém que é um trabalhador espírita, que se encontra hoje numa depressão muito grande. E falava a ele que temia pela vida dele, porque naquela situação a pessoa já não dá mais valor à vida. E poderia até atentar contra si mesmo. E ali eu saí de lá daquela conversa, pensando na depressão. A gente sabe que a depressão ela surge quando a pessoa não está encaixada dentro do seu projeto espiritual e vem desenvolvendo condutas distorcidas daquele projeto. Mas, ali, pensando naquilo, e no caso desse rapaz, que é um trabalhador, que faz caridade, que é bondoso, que é um cara legal, por que o motivo dessa depressão? Aí a gente, logo de cara, levanta a ideia de que pode ser uma obsessão. Uma obsessão. Ele não bebia, por algum motivo experimentou bebida, hoje bebe, né? A ponto de perder lucidez. Que justamente é um dos motivos. Um ponto fundamental para o obsessor, né? Mesmo ele tendo sempre aquela vontade
de auxiliar o próximo e se dedicar, experimenta, então, esse processo depressivo. Mas nós temos que observar o seguinte: bom, se ele não está cumprindo, então, com o projeto reencarnatório, essa depressão é de outra vida ou é desta vida? É essa questão, né? Se ele não está cumprindo com o projeto, porque houve um projeto. Um projeto, ele veio aqui com um projeto. Isto. Né? E se ele não está realmente cumprindo, o problema não é de outra vida, é desta vida. Vamos fazer aqui, vamos dar um exemplo. O Zé Lúcio gosta de dar esse exemplo e cabe aqui. Alguém que tem uma dívida grande, vamos dizer, uma dívida bancária, daquela quase impagável. E ele está sendo acionado na justiça, protestado, a vida dele está um inferno, o nome dele não vale mais nada. Ele vai lá e faz uma moratória com o banco. Faz um acordo com o banco, olha, eu ganho R$4.000 por mês. Eu posso disponibilizar todo mês 2.000. Olha, para quem não vai perder tudo, claro que vai aceitar. Vai aceitar. Quer dizer, então vamos entender isso. Ele é esse projeto que ele fez com Deus. Olha, eu tenho uma dívida quase impagável. Eu vou e aos poucos vou me dedicando e vou amortizando isso. Ele fez esse acordo. Raciocina comigo. A pessoa que está endividada e faz um acordo desses, ele sai daí feliz. Sai feliz. Não Agora, tem mais cabe motivo. A ele... Ele vai ter que... Tá. A partir do momento que ele deixa de cumprir com as obrigações dele, se torna inadimplente. Se torna inadimplente. Isso. O que vai acontecer? O castigo vai vir. Isto. E não é nem um castigo assim, que diz, olha, né, vamos supor, o agente financeiro lá acusou isso, aquilo, e de hoje em diante tu vai ficar desequilibrado. Não, é a própria pessoa que, consciente de não estar cumprindo, ele já não dá mais, não acerta mais nada. Isso, entra, né? Então, é a mesma coisa. O Zé Lúcio foi muito feliz quando construiu esse paralelo. Muito bem pensado. Mas é desse jeito mesmo. Então, uma pessoa que reencarna, e vamos entender, ninguém reencarna que não esteja um projeto de edificação espiritual. Não. Ninguém vem aqui assim, tipo assim, olha... você é perfeito. Não, você caiu da carroceria do caminhão e está por aí, né? Que antigamente os caras... Falavam isso. Não tem perigo. Você nasceu aqui porque você tem um projeto. Isso. Para se progredir. Né? Exatamente. Não importa se ele nasce pobre, rico, pode ser em que nível ele nascer. Ele veio para progredir. E as oportunidades ele teve ali, está ali. E vai ter. Então, Deus é justo. Aí está aí nas mãos dele. Mesmo que ele seja um ser endividado. Mesmo. Vai ser lhe dado as condições para que ele cumpra com o projeto. É o que eu sempre digo, gente, esse negócio aonde nasceu não quer dizer nível espiritual. Eu uso dizer isso com as pessoas que a gente conversa. Se o pobre nasceu aqui e o filho do rico nasceu aqui, o filho do pobre nasceu aqui, eles às vezes não tem muita diferença espiritual. Cada um veio com um projeto para desenvolver aqui. E riqueza material é simplesmente experiência. Exato. Exatamente. Um teste para ver se ele está em condições já de ter aquilo nas mãos. Ótimo. Se ele não desenvolveu, né? Não é muito... Mas já que nós estamos falando de
de riqueza e tal, São Francisco de Assis fez votos de pobreza. Votos de pobreza. Pois é. Ele fazia o bem sem ter dinheiro. Ter dinheiro. Eu lembro de uma passagem que uma pessoa se compadeceu de São Francisco e deu-lhe a ele, e ele dormia com a cabeça numa pedra, e deu-lhe a ele um travesseiro de pena de ganso, sabe? E ele achou aquilo que não era aquilo para ele, não era para ele, não. E ele pegou, e a primeira pessoa que chegou lá, que estava realmente com necessidade de um travesseiro, ele deu. Né? Ele não se sentiu bem com aquele conforto. Com aquele conforto. E tem muita gente que destrói a vida por querer. Às vezes está aí com a vida bem organizadinha e tá, mas olha para o vizinho e não admite que o vizinho reformou a casa, ele já vai querer reformar a dele e se endivida. O que eu complica tudo. Eu digo que isso aí chama-se a parte da inveja, né? A pessoa tem uma inveja tamanha do que do outro. A inveja. Ele não contenta com a capacidade dele, que ele, às vezes as limitações dele, aquilo ali é uma prova para ele. Sim. Né? Sim. É uma prova para ele. As minhas limitações, quer dizer, o fulano fez um negócio, deu certo, ganhou dinheiro, eu não consigo fazer. Calma. Você veio para ser assim, você tem suas limitações. Você vai crescer dessa forma. Vai buscar. Não adianta você querer dar o passo além do comprimento da sua perna. Exato. Você vai cair no buraco, né? Mas você preparou mais uma música? Tem uma música aqui que eu achei muito interessante. Também o Daniel foi muito feliz. O Daniel. Nessa música, justamente nesse aspecto que nós estamos falando aqui, né? Do que o ser humano necessita para ser feliz. É uma pergunta que ele faz. Né? Vamos lá. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem trabalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí, na exclusão ainda sorri. Tenho me perguntado, para ser feliz, do que o ser humano necessita? O que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Para ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista um paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade. Por que não ver como lição o exemplo de superação de tantas pessoas? O tudo às vezes se confunde com o nada, no sobe e desce da misericordiosa escada, e não tem como calcular, não é possível planejar, não é estratégico. Para ser feliz, do que o ser humano necessita? O que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita?
pra ser feliz. O quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista um paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? A letra nos remete a São Francisco de Assis, né? Eu juntei as duas, falei, olha que coincidência. Você foi muito inspirado. Muita coincidência, duas coisas, né? Você fez o que eu não pude fazer hoje. Hoje eu tive um pouco limitado, mas a música fala da simplicidade. Também é a mesma coisa. Coisa que Francisco de Assis tinha demais. Tinha. E a gente vinha falando de dinheiro, né? Para alcançar a salvação. Tudo. Não precisa de dinheiro. Não. Para fazer caridade não precisa. Prova disso é Francisco de Assis. Francisco de Assis. Eu não sei se nós temos mais uns 2, 3 minutos aí. 15 segundos. Não, já estamos no negativo. Mas se tiver aí, eu queria fazer ao menos uma poesia hoje. Eu quero falar uma poesia do livro Parnaso de Além Túmulo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, uma poesia de Bernardino da Costa Lopes, né, que nasceu lá em Boa Esperança, município de Rio Bonito, no estado do Rio, em 19 de janeiro de 1859, e faleceu em 1916, também no Rio de Janeiro, né, e deixou uma poesia maravilhosa que chama Miragens Celestes. Sublimes atmosferas luminosas e rarefeitas, sem as medidas estreitas das horas que marcam as eras, e as almas puras eleitas, quais flores das primaveras, buscando vão as esferas das alegrias perfeitas. Vão todas espaço em fora, como lírios cor de aurora, modeladas pela dor, e onde passam sorridentes, abrem-se rosas virentes, rosas de paz e de amor. Uma campina de flores em pleno espaço infinito, onde desperta um precito de um pesadelo de dores. Envergara o São Benito dos pedintes sofredores, viverá entre os amargores de um sofrimento bendito, e nessa etérea campina recebe a esmola divina nesse batismo de luz, recebendo, entre outros gozos, dos lábios dos anjos formosos, o ósculo de Jesus. É incrível, né? A gente faz escolhas aleatórias, né? Essa poesia tem e também fala da beleza, da simplicidade e daquilo que Francisco de Assis cultivou na sua passagem pela terra, deixando aí, revivendo o exemplo de Jesus, uma experiência muito bela de vida, e que quisera eu poder experimentar também nessa existência, né? Isso. Mas vamos agradecer aí pelas pessoas que estiveram conosco até agora, e aqueles que haverão de nos ouvir aí pelas redes sociais, e dizer que nosso programa chama-se Semeando Arte, e todas as segundas-feiras, às vezes dia sim, às vezes não, né? Estamos aqui para dar nossa contribuição num momento, né, que
a humanidade experimenta um processo de transição planetária. Mas uma transição que eu digo não é do planeta. A transição é nossa. É nós. Com as nossas mudanças é que estamos fazendo a nossa transição íntima do homem velho para o homem novo, para o mundo novo que se estabelecerá a partir de toda essa transformação que começa a acontecer no orbe terreno. Muito obrigado por você ter aceitado o convite, estar aqui com a gente. Obrigado, valeu, que Deus nos abençoe sempre. Isso. E muito obrigado a todos e até a próxima.